Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. A entrevista de Economia da Renascença pode ser ouvida sempre a esta hora na rádio e a qualquer momento em podcast ou em rr.pt. Hoje vamos falar-lhe de orçamento, da greve geral anunciada para 11 de dezembro, do futuro da TAP, mas também de poupança. O nosso convidado é licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e doutorado pela Universidade de Chicago. Administrador não executivo da Caixa Geral de Depósitos, é também Senior Advisor da Morgan Stanley desde 2015. Presidente do Instituto Português de Governance, membro do Comitê de Ética de Sustentabilidade da Greenvolt, tem ainda atuado como consultor independente no Médio Oriente, nomeadamente na Arábia Saudita e no Catar. No seu currículo há ainda outras notas que dão conta da sua passagem como Chairman e CEO pela Agência de Gestão de Tesouraria da Dívida Pública, o IGCP, e também como Chairman pelo Banco CTT. Pratica jogging com regularidade, sendo entusiasta do trekking de altitude. Também pratica regularmente meditação, não sei se é influência oriental, e é um leitor ávido sobre espiritualidade oriental, precisamente, mas também sobre história, geopolítica ou literatura. João Moreira Rato é o nosso convidado para uma entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis, agradeço desde já ter aceitado o nosso convite. O Governo antecipa um excedente de 0,1% para o próximo ano, o que deixou aos deputados uma margem muito curta para negociar o orçamento no Parlamento. Ainda assim, este ano foram apresentadas mais de 2.000 propostas de alteração. A manutenção das contas positivas deve ser o limite para as negociações? Eu acho que nós não devíamos focar, nem faz sentido estar focado no 0,1 para cima ou 0,1 para baixo ou 0,2, 0,3. Há um interesse claríssimo, não é? na disciplina orçamental, que foi, em boa parte, também a redução da dívida pública. E se olharmos para o que se passou no país nos últimos 10 anos, não é? E eu voltei para Portugal exatamente em 2012 para gerir a dívida pública, portanto, desde 2014, quando eu saí do IGCP, o que eu noto houve um sucesso muito grande na diminuição da dívida da economia, que tinha a dívida da economia portuguesa, o grau de endividamento da economia portuguesa era relativamente assustador. Empresas, famílias... Tinha um peso negativo forte, não é? E era um fator de travão para o desenvolvimento económico, para o investimento, esse em boa parte foi muito corrigido, em todas as vertentes, o Estado, as empresas e as famílias. Portanto, todos os agentes económicos, do ponto de vista racional, entraram por esse caminho, e esse caminho foi um caminho que devemos estar orgulhosos e que é um caminho de sucesso. Agora, daqui para a frente, eu penso que é muito importante termos uma visão estratégica do orçamento. E a questão da visão estratégica do orçamento é ter um orçamento que nos permita continuar, provavelmente, a reduzir a dívida pública, mas também temos que ter uma noção do que queremos fazer do ponto de vista da despesa, com o que é que estamos a pensar do ponto de vista de impostos, e, portanto, essa visão estratégica levar-nos-ia a lutar por um orçamento plurianual, não é? Aliás, se ler o relatório do Conselho das Finanças Públicas, uma das grandes recomendações é existir um orçamento plurianual. A lei do enquadramento orçamental, que já tem anos e anos e anos e nunca foi realmente aplicada, não é? Saiu até do tempo da Troika, também recomendava um orçamento plurianual. E o orçamento plurianual é importante para que o orçamento haja uma visão estratégica do orçamento. Há anos que se fala nisso, mas nunca é aplicado. É por dificuldade de aplicação, de pensar a mais longo prazo, a médio prazo, no fundo, não é longo, é médio prazo. Uma empresa que estivesse só focada no orçamento e que não tivesse estratégia, não é? Tinha um problema grave a prazo, não é? Tinha um problema, aliás, nós vamos falar provavelmente de governance, não é? E um dos objetivos da governance é exatamente estabelecer uma estratégia sólida. Portanto, o país e os nossos governantes deviam ter para o país uma estratégia sólida. E essa estratégia sólida, de alguma forma, reflete-se no orçamento. E o orçamento... Mas este governo, ao dizer que prefere um orçamento enxuto, eu diria expurgado das grandes opções políticas, não vai fazer um caminho que é um bocadinho contrário desse que está a enunciar?
Pois, eu acho que nós não podemos ter, de alguma forma, uma empresa dirigida pelo seu contabilista, sem desprimor do valor que o contabilista tem para a empresa, não é? Não estou aqui a criticar uma profissão específica, que até o contabilista pode chegar a CEO e ser um grande CEO. A questão que se põe aqui é nós não podemos controlar uma empresa só com objetivos de gestão da percepção de um excedente orçamental que é bom. Ou seja, a opinião pública acha que é bom ter um excedente orçamental. Não é? Por alguma razão, porque a diferença entre menos 0,1 e menos 0,1 e mais 0,1 não é propriamente uma diferença, sim, e não é muito diferente de menos 0,2 e menos 0,1, não é? Ou seja, não há nada que se passa ali do negativo para o positivo que de repente o mundo opera um milagre. Portanto, quer dizer que um saldo positivo não faz um bom orçamento? Ou seja, um saldo positivo não faz um bom orçamento. Como é que estamos quase na aprovação final global, está marcada para a próxima semana, como é que define este orçamento que vamos ter para o próximo ano? Este orçamento, uma das definições que eu daria do orçamento em si, mais uma vez, é um orçamento, de alguma forma, como nós já temos estado a falar, míope, não é? Ou seja, tem falta de visão de médio e longo prazo. E nós sabíamos que isto ia ser um desafio, de qualquer maneira, para este governo, dado o estado que estavam os serviços públicos quando este governo tomou posse. Não é? E, portanto, dado esse contexto, ainda é mais importante existir uma estratégia orçamental a médio e longo prazo que pense, de alguma forma, se os serviços públicos que estão a ser prometidos à população são ou não pagos pelo nível de impostos que se pede à população. Mas, portanto, a primeira resposta à sua pergunta é, de alguma forma, é um orçamento míope e tem outra característica, que é uma característica muito antiga da nossa história e que não é positiva, mas que aqui só está ligeiramente no orçamento. Ou seja, é um orçamento procíclico. Ou seja, o que é que acontece? É um orçamento em que se diminui, de alguma forma, uma medida que é mais importante para os economistas do que puramente o excedente orçamental, que é o excedente do orçamental estrutural. Ou seja, se formos ver, o superávit estrutural vai diminuir, e vai diminuir numa fase em que estamos em expansão. Ou seja, a economia está em expansão, ou seja, vai buscar mais impostos, vai gastar mais, não é? Vai buscar mais impostos e vai gastar menos de alguma forma em políticas sociais, porque estamos em expansão. E é nessa fase, não é, que nós estamos a diminuir o excedente orçamental. O que diz é que devia ir buscar mais impostos, mas também haver mais investimento público, eventualmente? O que eu digo é que de alguma forma, o problema de políticas procíclicas é que quando vier uma recessão, há menos espaço de manobra orçamental. Ou seja, nós temos que preparar a margem de manobra orçamental antes de haver uma expansão. Já agora, uma recessão, peço desculpa. Já agora, quando diz falta alguma visão, eu posso ler ambição, onde diz visão ou não? Eu diria uma visão estratégica, não é? Porque a visão estratégica é uma caracterização menos emocional do que a ambição. Ou seja, e aqui estamos a falar de uma questão de visão estratégica. E isso, aliás, a visão estratégica é algo que falta ao orçamento há anos e anos e anos, não é? Uma coisa nova deste governo, não é? Já agora, se lhe dessem carta branca para mexer no orçamento, o que é que mudava? Eu penso que no caso do orçamento há ali tem que haver margem de manobra para uma racionalização da despesa pública. Não é? Eu acho que é muito difícil mexer-se na parte fiscal e de impostos antes de realmente haver alguma racionalização da despesa pública. E eu não digo que seja fácil, não é? Porque lá está, de alguma forma os cidadãos estão a contar cada vez menos, mas ainda estão a contar com o nível de serviços públicos que hoje em dia, no fundo, já não são entregues, porque veja-se
as listas de espera nos hospitais, veja-se a quantidade de alunos que há sem professor, ou seja, de alguma forma os serviços públicos já não estão a entregar com a mesma qualidade que entregavam há 15 anos atrás. Cumprir, não é? E, portanto, de alguma forma já há uma degradação dos serviços públicos, mas não assumida, e de alguma forma um governo que tenha uma visão estratégica tem que, de acordo com o que acha que é o interesse da população, estabelecer prioridades claras para certas áreas de despesa, não é? Queria ouvi-lo precisamente sobre isso, porque, enfim, não é diretamente a sua área, mas a saúde continua a ser, já a mencionou por algum motivo, continua a ser um dos maiores problemas do país. Há muitas vozes que defendem que a questão não passa pela falta de investimento ou a falta de dinheiro, mas por má gestão. Há má gestão na saúde? Pois, isso aí haverá desperdício, não é? Isso é outro patamar. Entra numa área que eu não conheço, porque, graças a Deus, não sou grande frequentador dos hospitais, por enquanto, e por isso quer dizer, eu não posso dizer se há boa ou má gestão. Eu desconfio sempre também das soluções fáceis, não é? Ou seja, os grandes itens que existem da despesa pública provavelmente não têm uma solução fácil. Portanto, é mais fácil para os políticos evitarem o problema e daí é mais fácil e mais vantajoso para os políticos também evitarem o problema, evitarem debater estes temas que estamos aqui a falar e tentar perceber junto da opinião pública o que é importante e o que não é importante, não é? Que é o que faria uma empresa, não é? Quando define uma estratégia e preparar um orçamento em que se está a discutir mais 0,1, menos 0,1, os tais orçamentos míopes, porque assim evita-se abrirem-se caixas de Pandora de discussão pública com o eleitorado que provavelmente os políticos não têm interesse em fazer. Portanto, se calhar, a questão eu como economista preferia um orçamento plurianual estratégico. Eu não sou político, não é? E se para os políticos reconheço que é uma posição muito difícil e muito arriscada ir por esse caminho. E, portanto, vamos mantendo um orçamento QB para satisfazer em certas dimensões. Mas que é quase um orçamento de gestão corrente do dia-a-dia. Sim, mantém o excedente público, que tem uma boa imagem junto à opinião pública, diz também que diminui a carga fiscal 0,1, lá está, temos o 0,1, aquilo nunca chega muito aos 0,2, a carga fiscal, portanto estamos a diminuir a carga fiscal é 0,1, que é quase um erro de aproximação, e também temos disciplina na despesa pública, que também estamos a reduzir 0,1, e portanto tudo aqui soa bem, mas é tudo marginal e simbólico e que dá aso, que depois, se for ver, que é outro problema que existe há muitos anos na questão da gestão orçamental, o orçamento que normalmente é aprovado no Parlamento não é exatamente o orçamento que é executado. Não é? Portanto, ou seja, há margens de manobra, cativações. Sim, e há várias formas de ir corrigindo ao longo do ano que facilmente podem chegar aos tais 0,1 aqui e ali que se vão indicando no orçamento. Em 2026 temos o próprio PRR, que o Governo já admitiu não utilizar as verbas previstas nos empréstimos. E eu tinha uma questão sobre essa matéria. O Governo já garantiu que os investimentos que estão previstos no âmbito do PRR vão ser executados, mesmo aqueles que já disse que não serão realizados no âmbito do PRR, e que irá buscar financiamento através de outros meios. Será fácil garantir este financiamento nos mesmos moldes em que estava disponível através do PRR? O financiamento em si, eu penso que existe muita capacidade do Estado se financiar. Eu não acho que seja aí o problema. Portanto, desse ponto de vista, tudo o que for financiado a uma taxa, que é o caso desses montantes que está a falar do PRR, não são montantes que venham a fundo perdido, não é? O Estado vai conseguir provavelmente financiar-se a taxas de juros parecidas no mercado, não vai ter problemas em fazê-lo. A questão é, se o fizer, o que é que acontece aos 0,1 que estamos a falar agora? Ou seja, se o Estado depois, quando chegar lá, tem realmente vontade de aumentar a despesa via
esta substituição do PRR sem aumentar a carga fiscal e, portanto, manter a disciplina orçamental. Essa é que é a grande questão, porque nós vemos, quando estamos a falar de termos um orçamento pró-cíclico, porquê? Porque nós temos contribuições recordes para a Segurança Social, exatamente porque a atividade económica está em máximos, portanto, isso ajuda ao superávit orçamental e, portanto, dá margem de manobra para se reduzir o superávit estrutural sem se dar por isso, e por outro lado também temos o PRR, ou seja, tudo o que é investimento público, ou tudo não, mas uma boa parte do investimento público acaba por ser, vem com o seu próprio financiamento, com a receita, porque é financiamento que vem do PRR, ou seja, de alguma forma o PRR também tem ajudado o governo, não é, a controlar a despesa, porque se fizer investimento através do PRR, já vem com uma contrapartida do lado da receita e, portanto, e essas duas questões, o aumento das contribuições para a Segurança Social, o facto também do IVA também estar em recordes, aumenta a receita porque estamos em pleno emprego, e a substituição do PRR poderia dar margem de manobra para se, de alguma forma, criarem mais margem orçamental. Folga orçamental, não é? Uhum. Não quero fazer uma relação direta com isto que estamos no fundo a conversar, mas recentemente um novo concurso do Estado para altos dirigentes conseguiu recrutar 40 dos 77 lugares em aberto. Como é que o Estado pode voltar a ganhar poder de atração? O que é que falta? Pois, o Estado vai ter que ser mais competitivo com o mercado. Mas a nível salarial, só? Eu acho que não é só a nível salarial. Tem a ver também com o facto de existir a percepção que há condições para se fazer bem o trabalho, não é? Porque se veja bem, se tem duas hipóteses, ir para o Estado e para o privado, ganha-se menos, pronto, no Estado. Mas no Estado tem-se muito mais pressão política. Tem-se muito menos capacidade para fazer as coisas. Tem muito mais pressão da contratação pública. Quer dizer, o gestor diz, bem, eu até posso ir ganhar menos. Eu acredito que há aqui um significado maior no Estado. Mas eu não vou conseguir pôr em prática. Então, para que é que eu vou para lá ganhar menos e não vou conseguir pôr nada em prática? Eu digo isso porque eu, no passado, fiz exatamente essa escolha. Não é? Eu vim de Londres, na altura, para gerir a dívida pública, porque achava que era uma fase interessante de gerir a dívida pública, que eu poderia ter um impacto e o facto de ter impacto no serviço público cria um valor para a pessoa que não tem preço, como diz a Mastercard, e portanto daí uma pessoa aceita fazer outros sacrifícios, porque realmente se eu olhar para trás, o momento da minha carreira que teve mais significado foi exatamente quando eu geri a dívida pública naquela altura de crise. Portanto, eu penso que se consegue atrair para o Estado sem ter obrigatoriamente que se pagar muito mais. Mas pelo menos tem que se dar condições de gestão mínimas, não é? Agora, se não se consegue promover ninguém, premiar quem trabalha mais, não se consegue investir porque não se tem tem-se sempre problemas com a contratação pública, e a certa altura é muito frustrante, não é? E por isso... Sentiu tudo isso que me está a dizer, portanto? Eu senti e não senti, ou seja, não, vou ser justo. Eu, quando vim para o IGCP, eu deparei-me com um grupo de profissionais que me permitia fazer o que eu achava que se devia fazer. Quer dizer, portanto, eu tinha uma estratégia, quando giro uma situação dessas, não giro como um ditador, portanto, há uma estratégia, cria-se um consenso à volta de uma certa estratégia e depois executa-se a estratégia, não é? E eu tinha todos os instrumentos para o fazer, porque tinha qualidade, era impossível ter feito o que se fez no IGCP sem a instituição em si. Não é? E porquê é que eu tinha aquela instituição naquele estado quando cheguei? Porque antes de mim tinha tido o Vítor Bento, que foi fundador, e o espírito do Vítor Bento ainda estava lá, e a cultura do Vítor Bento, e o IGCP ainda tinha capacidade de atrair bons profissionais pela experiência que trazia, apesar de pagar menos. Portanto, eu no IGCP
de alguma forma, tive a experiência contrária. Agora, quando estava a sair, via que os problemas se iam aprofundar. Porquê? Porque não havia capacidade para diferenciar os que tinham se esforçado mais, os que tinham contribuído mais durante o ano, não, havia cada vez menos capacidade para atrair, cada vez que era para atrair alguém tinha que se ir falar com a Secretária de Estado do Tesouro, e era uma conversa sempre relativamente complicada e portanto, ou seja, a própria governance para a qual nós chamamos agora a atenção no que temos feito no Instituto Português de Corporate Governance, a própria governance do setor empresarial do Estado, de alguma forma, eu via a falhar. Não é? E sem uma boa governance, lá está, também vai ser difícil atrair bons gestores. Não é? Falou no trabalho, o Governo está num braço de ferro neste momento com os centrais sindicais, que marcaram a greve geral para dia 11 de dezembro. É um pretexto inoportuno, como diz a Ministra, ou chega no momento certo, como defendem muitos sindicatos que já aderiram? A questão que se põe aqui de fundo, não é? Lá está, nós não podemos criticar a falta de visão estratégica e depois não criticar e também criticar a visão estratégica, não é? Aqui há uma visão estratégica por trás, não é? Que parece-me a mim, que é uma visão de que é preciso mais flexibilidade no mercado de trabalho, não é? E quer dizer, e há algumas medidas aí que no passado tiveram impacto, como a questão dos bancos de horas individuais, não é? E portanto eu acho que aí provavelmente avaliando positivamente ou não os detalhes da nova lei laboral, existem sem dúvida objetivos de médio e longo prazo, que é flexibilizar o mercado de trabalho para permitir, de alguma forma, que as empresas possam também contratar com mais facilidade e o mercado, e não podemos esquecer que o mercado de trabalho mais flexível e mais dinâmico também muitas vezes é melhor para os trabalhadores em si, não é? Por exemplo, a questão do banco de horas individual. O banco de horas individual, o trabalhador pode realmente querer negociar ele diretamente com a empresa, sem passar por sindicato nenhum. É a opção de ganhar um bocado mais de dinheiro e fazer um tempo extra porque está numa indústria, por exemplo, em que tem que fazer uma entrega grande, concentrada no próximo mês e, portanto, ele pode querer negociar com a empresa um mês de férias depois e agora vou trabalhar mais durante este mês e a empresa vai-me compensar desta maneira. Porque é que não há de haver uma negociação direta entre o trabalhador e a empresa? Não é? Porque é que essa negociação há de vir sempre, há de ser má para o trabalhador? Não é obrigatório que seja má para o trabalhador. É injusto dizer que estas alterações promovem o trabalho precário? Eu penso que não é obrigatório que esse seja o caso, não é? E lá está, caracterizar como trabalho precário é já uma forma de framing ou de condicionar a opinião que as pessoas podem ter quando estão a olhar para isto. E normalmente quando se usam expressões dessas é porque há interesses em jogo que também estão a ser postos em causa. Estamos a falar de partes opostas, não é? Obviamente que estão aqui a opinar sobre estas alterações. De um lado temos o patronato, do outro lado temos as centrais sindicais e do outro lado temos o governo. Sim, e o que me preocupa sempre nisso é perceber nisso tudo onde é que estão realmente os trabalhadores e os donos das empresas no meio disto tudo, não é? Ou seja, será que o patronato, esse patronato que chamou patronato, realmente representa tantas empresas assim? Será que os sindicatos representam tanto assim os trabalhadores? Sem desprimor para a importância de haver organizações patronais e de haver organizações sindicais, porque muitas vezes é preciso defender. Os sindicatos desempenham um papel importantíssimo na defesa dos trabalhadores em muitas situações, mas há outras situações em que esse pode não ser o caso, não é? E, portanto, o trabalhador pode escolher, de alguma forma, pode ter essa escolha, não é? Na perspectiva dos sindicatos, é evidente que tem sempre menos força um trabalhador que está diretamente a negociar com a empresa do que um conjunto de trabalhadores que está a negociar com a empresa. Em princípio, não é?
Sim, mas veja bem que isso é um princípio bastante perverso, porque a certa altura o sindicato com esse argumento pode sempre dizer, argumentar que o trabalhador está a meter sempre numa situação por escolha própria, que é vantajosa, que ele, o trabalhador, acha que é vantajosa para ele, mas que não é só porque não envolveu o sindicato, não é? Ou seja, no fundo, isso é a base de muitas situações de autoritarismo, não é? Tipo, se eu não estiver lá, os teus interesses não são defendidos. Isso aí não é óbvio que seja a realidade. O que não quer dizer que em muitas situações não é bom que eles estejam lá. Verdade, claro. De uma forma geral, só para percebermos, concorda com esta alteração dos 100 artigos defendida pelo Ministro das Finanças? Acha que é positiva para o crescimento da economia? Ou necessária, se quiser? Desculpe lá, e qual é essa... É a proposta do Governo para a revisão da lei laboral. Quer dizer, a lei laboral em si, eu não vou comentar especificamente, não é? Eu até nem sou um especialista de economia de trabalho, nem devo reconhecer que não olhei em detalhe para a lei laboral, só conheço o que se está a dizer. Agora, o que eu digo é que, se por um lado existe uma visão estratégica para a economia portuguesa por trás da lei laboral, não é? Pelo menos traz um debate mais profundo sobre o que está, e aliás este é ilustrativo, o que está bem ou mal no mercado de trabalho. E realmente há áreas do mercado de trabalho que eu no passado, para as quais eu no passado já olhei, que acho que têm vertentes muito positivas, entre as quais o banco de horas individual, que permite exatamente que o trabalhador e a empresa discutam e negociem entre eles, o que não quer dizer sempre, não é, que a situação está mais de um lado do outro. Eu já tive em muitas situações na economia em que o trabalhador é que tem mais poder, não é? Quando trabalhei em Londres, muitas vezes vi muitos casos de trabalhadores que eles é que ameaçavam a empresa e diziam, olha, se não fizeres isto, eu vou para aquela do lado, não é? Portanto, também há muitas situações, não é, em que o trabalhador... Eu acho que em Portugal temos um viés muito forte para pensar sempre no trabalhador como um coitadinho da situação. Nem sempre é. O que é bom não é bom, porque são dois interesses que estão em... por exemplo, veja, por exemplo, os melhores advogados nas empresas de advogados, mesmo em Portugal, não é? As melhores escritórios de advogado querem ficar com esses advogados e estão prontos para os guardar, porque ao lado há outra empresa que os pode ir buscar por mais. É uma das maiores dificuldades neste momento no mercado de trabalho, é a captação de talento e retenção de talento. E isso aumenta o poder de negocial do trabalhador. Nem sempre o trabalhador, esse é mais o meu ponto, nem sempre o trabalhador é quem não tem o poder negocial. De vez em quando é o trabalhador que tem o poder negocial. Vai variando. Mas quando tem já é normalmente um quadro valioso, não é? E, portanto, não é significativo para a generalidade dos trabalhadores do país. Nesse sentido, não se pode fazer uma regra com base só nisso, diria eu. Nesse sentido, é importante que existam sindicatos, não é? Claro. E que os sindicatos estejam lá para proteger os trabalhadores, e exatamente os trabalhadores, todos os trabalhadores... Todos nós aqui presentes já passámos por fases da nossa carreira, claro, em que estamos em posição de fragilidade, não é? E noutras em que estamos em posição de negociar, não é? Sim, portanto, e quando estamos em posição de fragilidade também gostamos de ser defendidos, gostamos que alguém nos ajude e não deixar que o lado lá nos se aproveite ao máximo de nós. Mas eu gostava de ouvir sobre a segunda parte da pergunta da Sandra, que era se o crescimento económico pode de facto beneficiar com estas mudanças que o Executivo, grosso modo, está a propor agora. Ou seja, o crescimento económico pode beneficiar de um mercado de trabalho mais flexível. Pode. Agora, outra questão que se põe é o único objetivo também que existe numa sociedade é o crescimento económico, não é? Também a sociedade pode ter outros objetivos, pode ter outras questões como justiça social, coesão social, chamemos-lhe assim, coesão social. Portanto, que também tem um impacto, também, de alguma forma, pode ter um impacto na sustentabilidade e na resiliência do crescimento económico. Portanto, eu não faria...
não faria a análise totalmente unidimensional nesse sentido. Agora, eu acho que é o exemplo claro, eu acho que por exemplo, o exemplo claro que eu posso dar muito rapidamente existe uma indústria, por exemplo, de bicicletas bem posicionada em Portugal. E uma das vantagens que essa indústria pode ter é que as alternativas estão muito longe geograficamente. Na Alemanha há um novo modelo de bicicletas, está colocado está a ser colocado junto dos clientes, ou nos grandes mercados, está a ser colocado junto dos clientes, e os clientes não gostam dessa bicicleta. E rapidamente a empresa de bicicletas tem que mudar um design, qualquer coisa que eles não gostam, e vai ter que mandar fazer não sei quantas bicicletas. De repente há uma encomenda enorme, pode ser um fator de competitividade da economia, não é? Olha, aqueles tipos em Portugal conseguem fornecer isto em um mês. E se calhar, e eu estou pronto a pagar até um bocadinho mais para oferecer isto num mês. Ele vai à empresa, diz assim, olha, pago-te mais, oferece-me isto num mês, e a empresa vai ao trabalhador e diz assim, olha, eu pago-te mais, e tu trabalhas um mês desalmadamente e depois vais um mês de férias. Estás de acordo? E o trabalhador diz que sim. Não tem que telefonar ao sindicato, o outro também não telefona ao patronato, e chegam a um acordo, e ninguém aqui, quer dizer, as pessoas estão aqui a tentar descobrir o melhor, e há muitas empresas que funcionam assim, não é? E, portanto, isso nesse sentido é um fator de flexibilidade da nossa economia que é boa para o crescimento económico, não é? Para a produtividade. Sim. Já agora, falando ainda de empresas, termina este sábado o prazo para a entrega das manifestações de interesse pela TAP, que regressou aos lucros no verão, e todos os 3 grupos manifestaram interesse e mantêm-se na corrida. O que é que será um bom resultado para o Estado? Eu em relação à TAP, preferia, se não se importava, preferia não falar sobre a TAP, porque tenho aí outras coisas que não é nas minhas funções, e portanto preferia não falar sobre a TAP. Peço desculpa, normalmente não tenho assim. Então deixe-me fazer uma pergunta mais aberta. Pode por menos dizer-nos se, na sua opinião, estas investigações recentes que agora surgiram sobre um processo de privatização que tem 10 anos prejudicam ou não prejudicam o processo atual? Pois, a relação de processos em investigação, eu acho que em geral nunca são muito positivos para a empresa, não é? Mas, quer dizer, em relação a este processo em particular, realmente nem sei bem, não é? A reforma da Justiça é pedida há muito, sobretudo por empresários. O Governo tem agora um Ministério dedicado à reforma. Acha que é desta vez que pode avançar? Eu acho que é difícil uma reforma real do Estado sem ter uma visão estratégica muito clara para o que se quer com essa reforma. E é muito difícil sem passar por de alguma forma, uma recomposição também em termos de recursos humanos. E, portanto, eu acho que é muito difícil uma reforma do Estado só puramente baseada em processos. É como quem normalmente promete que vai cortar despesa baseada em consumos intermédios. Quer dizer, são medidas, mais uma vez, que não são medidas cosméticas. São paliativos. São paliativos. É muito difícil fazer uma reforma do Estado realmente, por exemplo, sem rever as carreiras. E para se rever as carreiras vão ter que se tomar decisões difíceis, não é? Porque há carreiras como não há orçamento para tudo, há carreiras que vão ser revistas, outras não serão revistas, podem-se criar carreiras na administração pública que abrangem as novas contratações, mas não abrangem as antigas, e, portanto, quem está lá pode não gostar que os novos venham em novas condições. Portanto, nada destas reformas são fáceis, mas tem que se ter uma visão
estratégica para exatamente que tipo de administração pública é que se quer ter. E para isso tem que se também poder ter flexibilidade em termos de gestão de recursos humanos, e acho que só através da gestão de processos vai ser difícil obter grandes resultados. Há pouco falava também de uma coisa que tinha a ver com a contratação coletiva e com o peso que isso tem também na gestão pública. O Governo está a querer rever as regras do visto prévio obrigatório do Tribunal de Contas. Isto é, na sua opinião, uma medida positiva ou é uma medida que pode aumentar os riscos? Eu penso que é importante flexibilizar a questão da contratação pública no setor, não é? A questão da contratação pública. Eu percebo que é importante que haja defesas e que haja linhas de defesa, mas neste momento há muitas áreas da administração, do Estado que têm muitas dificuldades em funcionar porque têm prazos que não são compatíveis com os prazos da contratação pública. E isso pode criar problemas muito graves em certas áreas do Estado, não é? Por exemplo, pode haver uma empresa que tem um supervisor, até pode ser no setor financeiro, uma empresa que tem um supervisor que diz, olha, agora para continuares a operar com todas as condições, precisas realmente investir num sistema de risco deste tipo, não é? E tem que ser rápido, porque tens um problema urgente e tens que resolver urgentemente. E do outro lado, a contratação pública demora 18 meses. O exemplo claro disso eram os barcos na travessia do Tejo, não é? Que deu muita celeuma. A certa altura, pode-se precisar de barcos relativamente com alguma rapidez, não é? Entre os planos de atividade e orçamento que a empresa vai ter que entregar ao Ministério das Finanças, até iniciar o processo da contratação pública e até esses planos serem aprovados pelo Ministério das Finanças, e se começar a contratação pública pode demorar 3 anos, não é? Ou em alguns casos, e por isso, lá está, voltamos à questão de não haver flexibilidade suficiente. Mas essa flexibilidade fica sempre dependente de critérios como valor, por exemplo. A partir de determinado valor tem que ser obrigatório o visto prévio, ou não? Pois, eu acho que deveria haver uma forma de esse visto prévio ser dado mais rapidamente, mas tem que passar pelo visto prévio. A Presidente do Tribunal de Contas diz que a lei determina que seja dado em menos de 30 dias e que neste momento a média são 12 dias. Quer dizer, não me parece que seja essa a experiência que têm tido os nossos gestores públicos, pelo menos não é isso que me dizem, não é? Ou seja, há uma questão de celeridade, é importante fazer-se as coisas bem, não é? É importante ter a certeza também que, obviamente, que o Tribunal de Contas, lá está, tem todos os recursos humanos necessários para fazer uma boa análise do que lhe é pedido, e é importante que seja, em certas situações, relativamente rápido, não é? Veja, por exemplo, há situações até extremas, como a questão do INEM, ou não é? Que muitas vezes vão precisar de ter ambulâncias ou helicópteros, meios de combate que sejam eficazes o mais rapidamente possível, não é? O que não quer dizer que, nesse caso, não tenha que existir controle. Deveria sempre existir controle. Queremos falar ainda um bocadinho sobre a banca, até pela sua experiência. Mário Centeno é um bom candidato a vice-presidente do BCE e deve contar com o apoio do Governo? O Mário Centeno é um bom economista, não é? Um economista muito bom, reconhecido, e eu sempre disse nos últimos meses, anos, que achava que ele tinha sido uma boa escolha para o Banco de Portugal, e pela mesma razão acho que ele seria também uma boa escolha para o BCE. Ele tem toda a capacidade técnica necessária para desempenhar esse papel bem. E deve contar com o apoio do Governo? Se esse é o caso, penso que sim. Não? Eu acho que o Governo deveria ter tem todo o interesse em que, num lugar como o BCE, estejam técnicos de qualidade, não é? Portanto, eu acho que nesse sentido penso que sim, não é? Acho que
não se devia politizar e partidarizar a questão. Acho que hoje em dia, se formos ver, um dos problemas que nós temos em Portugal na área económica é que os nossos economistas estão cada vez mais politizados e partidarizados e, portanto, cada vez têm mais dificuldades em dar uma opinião independente sobre realmente o que se passa e fazer e fazer análise independente do que se passa com a economia portuguesa. E por isso, para que isso não aconteça, é bom que que haja também uma boa reserva de economistas tecnicamente válidos que possam agir de forma independente em várias situações. O BCE, o banco de que falávamos, disse esta semana que as incertezas globais estão em níveis excepcionais, que os riscos passaram de remotos a mais prováveis, que não estão refletidos nos indicadores de stress, avisa que os bancos têm de reforçar a cibersegurança e a tecnologia nos próximos 3 anos, se não estou em erro. Isto não coloca mais pressão nos resultados, ou seja, não vai representar mais despesa, menos lucros? Quer dizer, a banca realmente agora com a descida das taxas, pela mesma razão que a subida das taxas trouxe um pico de lucros na banca, agora os lucros deveriam, em princípio, diminuir. Por outro lado, está numa fase, neste momento, muito boa, não é? Porque a economia está em pleno emprego, há poucas perdas nos empréstimos, não é? Portanto, há poucos empréstimos há pouca dificuldade em pagar os empréstimos. Portanto, nesta altura, estamos num ponto muito, muito bom em termos de lucros da banca. Daqui para a frente, as coisas, eu penso que só poderão ir piorando, o que não quer dizer que os lucros desapareçam, mas, ou seja, com a descida das taxas, as margens de intermediação vão sofrer e, por outro lado, também, a certa altura, devemos chegar a uma recessão económica e durante a recessão económica a banca também tem que tomar mais perdas. Mas, quer dizer, é impressionante, exatamente porque tendo eu seguido muito perto a experiência de 2012, 2014, não é? Ao estado a que a banca chegou em termos de qualidade de balanço, não é? Sim, como nunca tiveram, não é? Por falar nesse reforço e resiliência da banca, o Banco de Portugal obriga os 4 maiores bancos privados a reservarem uma almofada de 400 milhões de euros para usarem numa eventual crise na habitação. A Comissão Europeia diz que Portugal é um dos 3 países da zona euro com maior pressão sobre os preços das casas. O que eu queria perguntar é se considera que há um risco de uma bolha no imobiliário. Em Portugal, claro. A questão do imobiliário em Portugal é que, apesar de tudo, uma percentagem razoável das transações são estrangeiros, não é? E por isso há uma certa parte do mercado, não é? A parte mais cara do mercado, o mercado de luxo. O mercado de luxo que pode estar dependente dos estrangeiros perderem o interesse em Portugal, não é? Essa parte é a parte mais frágil. No resto, no grosso do mercado, eu penso que não, porque temos problemas gravíssimos de oferta, não é? Aliás, todos se queixam disso. Portanto, há um problema de oferta gravíssimo. Fazem-se agora por ano, constroem-se por ano 20 mil fogos, antes construíam 60 mil, não é? E ainda não chegam. Em 2000 e tal, portanto, em 2001, 2002 construíam 60 mil, portanto, 3 vezes mais. E por isso há um descasamento grande entre a oferta e a procura na habitação que deve dar para sustentar o mercado no seu grosso, com exceção talvez do mercado de luxo. Uhum. Eu gostava de olhar consigo também um bocadinho para a poupança. Um estudo apresentado esta semana pela Universidade do Porto revela que 75% da população portuguesa conseguiu poupar no último ano, é uma boa notícia. Mas, apesar de tudo, grande parte dos que responderam diz que é difícil ou extremamente difícil poupar. Faltam soluções para poupar? O que é que impede o aumento da poupança em Portugal? Não, o que impede o aumento da poupança em Portugal, eu acho que não são as soluções de poupança, não é? São os baixos salários. O que são os baixos salários e o baixo rendimento disponível, não é? Ou seja, é muito fácil, principalmente em várias... Mas quem poupa, não é? A classe média que poupa,
tem uma carga fiscal tão grande que tem pouco espaço e pouca margem de manobra para poupar mais, não é? Porque se vir bem, há outra estatística, eu penso que são 57% das famílias portuguesas dizem que têm dificuldades em chegar ao fim do mês ou até ao próximo. E esta proporção é bastante maior do que de outros países da Europa, exatamente porque, ou seja, temos uma classe média ainda relativamente empobrecida. Esse é o primeiro problema da poupança. Depois, existem realmente poucos instrumentos para poupar e isso cria outro problema, que é a própria poupança em si, há poucos retornos dessa poupança. Todos nós aqui provavelmente temos a experiência de ter um PPR que nos dá 0% ao ano. Não é negócio, não é? Ou seja, nós pomos dinheiro num PPR porque, do ponto de vista fiscal, é mais eficiente. Para quê? Para termos 0% de retorno. Inicialmente foi atrativo porque tivemos o retorno fiscal e depois deixou de ser atrativo. E por isso é que também se nota que os portugueses cada vez mais estão a comprar ETFs, por exemplo, ou seja, fundos ligados a um índice, são relativamente baratos e que estão disponíveis e que são fundos internacionais que lhes permite ter a exposição ao mercado americano, ou seja, há cada vez mais portugueses a fazer isso. Porquê? Porque cada vez há mais tendência para se procurar então as soluções fora do que é oferecido em Portugal, que é mais fraco. Ainda não há muito, em Portugal, ainda não há muito essa adesão aos fundos de pensões, que é agora, no fundo, a proposta que Bruxelas está a apresentar a todos os europeus. Como é que vê essa solução? Acha que em Portugal terá uma forte adesão? Depende, vai ter alguma adesão, não é? Mas lá está, tem a ver com a margem de manobra que a classe média terá para poupar aquele extra na forma de um fundo de pensões. E depois é preciso também que haja um controle grande de que a oferta nesses fundos de pensões não está cativa, ou seja, que realmente o consumidor, quem poupa, tem acesso a várias soluções que são boas para ele e que não está cativa de 2 ou 3 operadores. Não é? Ainda não se conhecem os pormenores desta proposta que Bruxelas começa agora a apresentar, mas pode ser a alternativa que faltava no mercado, tendo em conta que o que existe agora, por exemplo, em Portugal não é muito e a rentabilidade é baixa. Lá está, mais uma vez o mercado está à frente de Bruxelas e da Comissão, não é? Porque se nós formos ver que Portugal é o país onde cresce mais esta procura por fundos ligados a um índice relativamente baratos e líquidos, não é? Que se encontram em operadores digitais, mostra que a população, uma parte da população, pelo menos, talvez uma parte mais dinâmica ou uma parte mais jovem da população, já está à procura das alternativas que existem no mundo, não é? E, portanto, vamos ver se quando a solução de Bruxelas chegar, ainda é realmente eficaz e atual, não é? Atrativa. O Estado português poderia ter algum papel aqui no encontrar de algumas soluções que permitissem diversificar essa poupança, digamos assim? Sim, lá está, benefícios fiscais. A questão de benefícios fiscais e oferecer benefícios fiscais num contexto de mercado aberto, não é? Ou seja, não fechar demasiado o produto, porque o problema de fechar demasiado o produto é que se o Estado fecha um produto muito regulado, não é? Depois o produto torna-se caro para os operadores. E, portanto, são 2 ou 3 operadores que entram para oferecer o produto. Esses 2 ou 3 operadores rapidamente se defendem e fecham o mercado. E depois nós, como forradores, ficamos com um produto que nos dá 0%. Eu tenho um PPR num dos bancos, obviamente não vou dizer qual é, não é? Mas que fui ver, não é? Tenho aquilo para aí há 10 anos ou há 12 anos e acho que está mais ou menos ao nível que estava há 12 anos. E eu então pensei, bem, mas eu vou lá e vou sair disto. E eles disseram, não, mas você está desempregado? Perguntaram-me 2 coisas, se eu estava morto ou desempregado, não é? Porque eram as 2 condições, eu não estou em nenhuma das duas, não posso, de alguma maneira não pude tirar de lá o dinheiro. Mas significa que se estivesse numa conta corrente estaria provavelmente a dar-lhe ainda mais do que esse PPR, não é? Sim, exatamente. Eu pegava, chegava a um daqueles bancos digitais e pegava e tinha comprado um fundo ligado ao índice americano e tinha 3 vezes ou 2 e tal. Tem o seu risco.
Poderia ter vários sobressaltos ao longo do mas quer dizer, mas eu teria a escolha de tomar esse risco ou de não tomar esse risco, não é? Depois da bolha da dot-com, as tecnológicas, há agora apostas no mercado sobre uma nova bolha nas empresas que trabalham com a inteligência artificial. Vamos mesmo ter uma nova bolha na área da inteligência artificial? A questão da inteligência artificial, eu ainda esta semana também dei este exemplo, é muito parecido com o que se olharem para... Penso eu que é muito parecido, há muitas parecenças com a situação dos comboios nos Estados Unidos no fim do século XIX. Não é? Portanto, a ideia era construir linhas de comboios para que se escoasse toda a matéria-prima e todos os bens agrícolas, não é? do interior dos Estados Unidos para poderem ser exportados para o mundo. Não é? Portanto, os comboios facilitavam e tornavam acessível ao mundo um mercado de bens agrícolas relativamente mais barato. E realmente, por trás de uma linha de comboio, de certas linhas de comboio, o business plan, a perspectiva de lucro era grande, não é? Quando isso acontece, uma perspectiva de lucro grande, em vez de se instalarem uma linha de comboio, vão-se instalar 3, 4, 5. E como entra tudo em excitação nessas fases para financiar as linhas de comboio, toda a gente vai querer financiar as 3, 4, 5. Logo, o potencial de bolha é grande. Portanto, 3 ou 4 ou 5 podem desaparecer 3, não é? A meio do caminho. Portanto, ou seja, isto o que é? Eu não diria que é uma bolha, porque tem uma perspectiva de lucro por trás real, não é? Ou seja, parece-me que há aqui ganhos de eficiência reais para a economia. O que há é que, e esses ganhos de eficiência são tão mais reais que atraem tanto investimento para esta área que, a certa altura, corre-se o risco de haver excesso de investimento e, portanto, vai haver instabilidade. Ou seja, também aconteceu isso em 2000, 2001, quando eu comecei a trabalhar na banca de investimento, não é? Com várias empresas de infraestrutura de telecoms, não é? Que havia um entusiasmo grande à volta dessas empresas, mas muitas empresas endividaram-se de tal maneira para ir atrás desses projetos que faliram, não é? Várias. Ou seja, e nós, hoje em dia, temos o 5G e muitos das perspectivas para aquela tecnologia deram resultado, mas aumentou muito a instabilidade. Ou seja, mais do que a questão da bolha, acho que devemos esperar uma certa instabilidade nos investimentos nesses setores e como representam muito, uma certa instabilidade nos mercados em resultado destas tendências. Tivemos agora a Web Summit em Portugal, mais uma vez, falou-se muito de novas tecnologias, de inteligência artificial. Como é que vê a introdução da inteligência artificial pelas empresas em Portugal? Eu acho que, como em qualquer país do mundo neste momento, há ganhos claros de eficiência com a inteligência artificial. Veja-se, há muitos processos pareceres, por exemplo, muitos pareceres relativamente simples, que envolvem muito trabalho neste momento, que podem ser provavelmente realizados pela inteligência artificial rapidissimamente. Não é? Obviamente que há a questão, que é importante, da verificação humana, mas é diferente ter alguém a tomar responsabilidade por esses pareceres que os verifica, do que essa pessoa ter uma equipa de 5 pessoas que passa o dia todo a escrever pareceres parecidos, relativamente longos. Não é? Portanto, há ganhos de eficiência claros em muitas das organizações e portanto, faz todo o sentido elas pensarem nisso. Nós, lá está, no IPCG e na Corporate Governance, recomendamos que como se trata realmente de uma alteração tão grande da forma como a atividade económica está organizada, vale a pena ter uma visão estratégica, aliás, da inteligência artificial. E, portanto, as empresas devem pensar em muitos setores qual é a estratégia que faz sentido para elas, até porque, lá está, podem também escolher substituir trabalho ou não substituir trabalho em certas áreas da empresa. Todas essas decisões são decisões estratégicas que têm que ser tomadas pela administração da empresa e não podem ser só entregues
ao CEO, CTO, não é? A quem se ocupa da tecnologia na empresa. Mas esta nova tecnologia está a ser realmente explorada? Eu pergunto isto porque um estudo nacional que foi apresentado esta semana revela que a maior parte das pessoas usa. A esmagadora maioria, 95% da população, já tomou contacto com novas ferramentas de inteligência artificial, mas a maioria nunca teve formação sequer e não usa de forma, não explora totalmente o potencial da inteligência artificial. Portanto, a minha pergunta é como é que ela está a ser de facto utilizada pelas empresas nas empresas? Os inquéritos que nós tivemos e participámos até a IPCG num estudo com a KPMG, e é um estudo que até tinha sido feito, um estudo similar nos Estados Unidos, mostrava há 2 anos que o nível de adoção era muito similar. Havia um nível de adoção nas empresas médias e grandes relativamente elevado. O problema que nós víamos ali, naquela altura, era que havia uma vontade de adotar essas tecnologias rapidamente e havia pouca visão estratégica por trás dessa adoção. E, portanto, nós na altura... Mas isso é nos 2 países, não era só em Portugal. E isso traduz-se em falta de formação? Por isso é que é importante estabelecer a tal estratégia para que se possa existir formação, escolher as áreas em que se vai priorizar, que tipo de proteções é que se deve tomar, porque muitas vezes há proteções de dados que têm que rodear toda a utilização. Cibersegurança. Portanto, todas essas questões são muito importantes para as empresas. Agora, o que eu posso dizer é que dos estudos que nós olhamos, nessa fase, há 2 anos, Portugal não estava muito diferente para médias e grandes empresas dos Estados Unidos, não é? Das empresas americanas. Já agora pergunto-lhe se acha que, digamos, a implementação de soluções, aliás, para criar ganhos de eficiência está a ser acompanhada por uma discussão sobre os custos sociais de tudo isto. Sociais e ambientais, não é? E ambientais. Ou seja, eu acho que deveria, daí mais uma vez a importância de se estabelecer uma estratégia e as empresas estabelecerem uma estratégia para isto. Mas que não é discutido normalmente, pois não? Quer a nível de custos sociais, quer a nível de custos ambientais, como bem lembrou. Eu penso que nas grandes empresas cada vez mais se discutem estas questões, não é? Porque agora há uma parte da fotografia que as empresas não veem, não é? Ou seja, as empresas dizem assim, bem, podemos racionalizar esta área da empresa. E isso racionalizar implica menos funcionários. Se todas as empresas de todos os setores estiverem a pensar da mesma forma, aí vai haver um problema social. Aí entra o Estado. Aí é que o Estado tem que ter uma estratégia. Essa era a minha próxima pergunta. Quando fala na necessidade de estratégia, deve incluir empresas e Estado? Deve ser uma estratégia pensada de forma comum? Que tipo de estratégia está a pensar? Eu penso que não deveria ser uma estratégia comum, não é? Mas acho que deveria, cada empresa deve ter a sua própria estratégia e, quando estabelece a estratégia, levar em consideração não só os seus acionistas, como os seus trabalhadores, como o entorno em que... Mas deve haver um planeamento Agora, mínimo. o Estado em si deve pensar quais são as consequências sociais disto. E para lidar com estas consequências sociais, o que é que eu deveria fazer? Devo oferecer formas de treinar as pessoas? Devo criar incentivos para a reafetação das pessoas depois do treino? Devo, de alguma forma, incentivar e travar um bocadinho estes desenvolvimentos em certas áreas específicas? Definir princípios, no fundo. A perda de postos de trabalho, no fundo. Ou seja, o que faltou, por exemplo, provavelmente, na questão da abertura comercial dos Estados Unidos à China e a retransformação do comércio internacional americano foi exatamente, houve zonas inteiras dos Estados Unidos que ficaram relativamente abandonadas, que hoje em dia isso tem impacto do ponto de vista da coesão social. E, portanto, é preciso pensar se há grupos ou não que vão ficar para trás e se
esses grupos ficarem para trás, como é que vamos lidar com isso? Podem ser grupos que ainda por cima estão concentrados em certas geografias, ou neste caso até não estou a ver que sejam, mas pode ser que sim, não é? Pode ser que haja geografias que estejam mais frágeis do que outras e, portanto, precisem de um apoio específico, porque é cada vez mais claro, não é? Nos estudos que se vê internacionalmente, que o trabalho por si só desempenha um papel importante. Ou seja, muitas destas famílias que ficam para trás, mais do que receberem mais transferências monetárias, para elas é mais importante terem um emprego e terem um futuro e terem ocupação com perspectivas, não é? E por isso, de alguma maneira, esse é um papel que o Estado tem que desempenhar. E, aliás, essa é uma das grandes aprendizagens que nós, economistas, temos que tirar do que se passou com a abertura ao comércio mundial nos anos 2000, não é? A globalização, não é? Da globalização, não é? E eu venho de muitos anos no Reino Unido, em que havia zonas inteiras industriais em que há desemprego de segunda e terceira geração. E isso, do ponto de vista social, tem impactos e provavelmente até pode ter tido impacto em decisões políticas, como a decisão do Brexit, não é? Ou seja, tudo isto não pode ser totalmente ignorado. E, mais uma vez, voltamos à questão do papel que o Estado tem que ter como visão estratégica. E para isso, os políticos têm que ter coragem para falar frontalmente com os cidadãos sobre estes assuntos. Explicar frontalmente, em vez de ter doentes com doenças graves que estão numa lista de espera e são operados 40 dias depois do prazo, explicar, olha, eu vou-vos dar prioridade a vocês, mas se calhar para isso vou ter que cortar naqueles ali que estão com uma gripe. Ou se calhar agora eu preciso ter um programa que apoie quem ficar para trás por causa destas questões da inteligência artificial, mas para isso vou ter que, dados o que eu posso financiar, vou ter que cortar. E esta conversa é uma conversa estratégica, mas necessita coragem política. E é muito mais fácil para os políticos ignorar estes problemas e não ter esta conversa. Temos de nos preparar para uma nova onda de despedimentos. Eu não diria que essa seja a questão. Temos que nos preocupar se não há certas ocupações que correm riscos de desemprego de média e longa duração. É mais essa a questão. Estamos mesmo a terminar. Tentamos sempre conhecer também um bocadinho melhor os nossos convidados através do seu gosto musical, por isso lhe pedimos que escolhesse um tema para fecharmos esta entrevista. Quer revelar-nos a sua escolha, explicar um bocadinho porque é que foi essa? Sim, eu posso explicar, porque é umas folhas. Tivemos aqui uma conversa sobre vários assuntos difíceis, mas é uma escolha que revela alguma esperança, não é? O contexto, eu já não me lembro bem se é histórico, se é meio mítico, é que a certa altura o Sam Cooke tinha muito sucesso comercial, não é? E o Muhammad Ali e o Malcolm X, na altura nos Estados Unidos, disseram-lhe que ele deveria ter mais consciência social e que deveria ter mais uma visão de fazer alguma coisa pelos seus pares e que ele neste momento só se preocupava com o sucesso comercial. E então ele escreveu esta música que é sobre que a mudança, que as coisas estão mal para as pessoas como ele, que estavam mal, que todas as humilhações por que passavam e tudo, mas que a mudança ia acontecer. Portanto, que as coisas iam mudar e portanto, ele explicava, olha, isto, mas... E eu acho que a música em si é muito importante porque permite-nos não nos refugiar só num pessimismo, que é sempre uma solução mais fácil, não é? E ter um certo idealismo que nos permite que as coisas mudem, não é? Eu quando estive a gerir a dívida pública naqueles tempos e vendia a Portugal no estrangeiro, vendi muito Portugal no estrangeiro durante aqueles tempos, a minha mulher costumava perguntar, mas tu tens a certeza que o Portugal que andas a vender existe mesmo?
mas era um bocadinho nesta base do change is going to come, e eu acreditava. É um misto entre racionalidade e acreditar de facto nas coisas, não é? Sim, porque as coisas, se nós não acreditarmos, nunca vão acontecer, não é? E o pessimismo, é muito mais fácil termos uma visão pessimista. E hoje ao almoço me diziam que alguém dizia que o Eça de Queiroz, alguém bastante conhecido, que me dizia que o Eça de Queiroz podia não ter sido bom para o país porque tinha uma visão muito negativa em relação a Portugal e aos portugueses, e que isso condicionou muito a maneira como os portugueses viam eles próprios. Eu acho que é muito importante manter acreditar que é possível, não é? Que é possível mudar e ir tentando. Se não se conseguir, não se conseguiu, mas vai-se sempre tentando. Portanto, é essa esperança que eu acho que essa música de alguma forma exprime. Ficou feita a escolha musical de João Moreira Rato, convidado de hoje deste Dúvidas Públicas, a quem obviamente agradece. Uma entrevista contou com o apoio técnico de Beatriz Garcia, sonoplastia de João Campelo, imagem de Ricardo Fortunato. Até para a semana. Boa semana.